Então, é 22 de abril de 2020, são 20 horas e 50 minutos. Terceira parte da aula sobre decadência e prescrição em matéria tributária. Então, olha só, decadencial é o prazo que a Fazenda Pública tem para constituir o crédito. E prescricional é o prazo que a Fazenda tem para exigir o crédito. Crédito prescrito é crédito extinto, ok? Então, uma vez constituído o crédito, a Fazenda Pública não exigi-lo dentro do prazo de 5 anos, ela perde o direito de exigi-lo, ok? Agora, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Estava começando a explicar quando caiu. Quando uma empresa sofre um lançamento tributário, abre-se para essa empresa um prazo de 30 dias para ela efetuar o pagamento ou para ela fazer a impugnação administrativa, não é isso? Não é isso, Alexandre? Vamos lá. Eu vou impugnar. E vamos supor que esse processo administrativo está rolando fazem 2 anos. Nesse período, está fluindo o prazo decadencial e prescricional? Está impugnado? Está impugnado. Tá não, tá parado. Então, vocês vejam que existe um hiato aqui entre o prazo decadencial e prescricional, tudo bem? Que quando a Fazenda Pública vem e lança, constitui o crédito, enquanto eu estiver discutindo esse crédito na esfera administrativa, não há que se falar de fluência de prazo decadencial, porque o crédito já foi constituído. E também não há de falar de prazo decadencial, porque ainda não ocorreu aquilo que nós chamamos de constituição definitiva do crédito. O crédito ainda está sendo discutido na fase administrativa. Então, como ele não foi constituído definitivamente, ele ainda está sendo discutido, também não começou a fluir o prazo prescricional. Entenderam isso? Entendeu isso, Alexandre? É isso que eu ia explicar aqui, talvez desse até tempo de ter explicado na aula passada. Ok? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando nós sobrevém um lançamento, enquanto o lançamento estiver sendo discutido administrativamente, não há que se falar em fluência de prazo prescricional, porque a Fazenda Pública não pode cobrar ainda, o crédito não é exigível, porque ele está sendo discutido administrativamente. E também não há mais se falar em decadência, porque ele já foi constituído, ok? Se a decisão administrativa der ganho de causa ao contribuinte, vai cancelar o lançamento. Se der ganho de causa à Fazenda Pública, aí sim, o contribuinte vai ser notificado para efetuar o pagamento. E a partir desse fim desse prazo, vai começar a correr o prazo prescricional. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Beleza. Então, vamos discutir agora algo que é muito importante, que é o termo inicial da fluência do prazo decadencial em matéria tributária. Gente, isso aqui eu acho que é a questão mais difícil de vocês entenderem, tá? Presta atenção. O artigo 173 do CTN está vazado da seguinte forma. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados, 2 pontos, do primeiro dia seguinte, do primeiro dia do ano seguinte, aquele... Até eu me confundi aqui na hora de escrever aqui o slide para vocês. Ó. Vou ver se está certinha essa redação. É exercício seguinte, professor. Do primeiro dia do exercício do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 2, da data em que se tornar definitiva a decisão. Não esquece o 2. Esquece o parágrafo único. Vamos tomar aqui, ó. O direito da Fazenda Pública é constituir o crédito tributário, extingue-se 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte,
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, olha só, temos um termo inicial aí, Alexandre. É o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Exercício seguinte é ano seguinte. Ok? Então, veja bem, se a Fazenda Pública já pode lançar o tributo em 2020, quando é que começa a correr o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir esse crédito? 21. 1º de janeiro de 2021. de 2021. Ok? Agora, presta atenção. O artigo 163, ele fala no primeiro dia seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Agora, dá uma olhadinha no artigo 150. O artigo 150 é aquele que disciplina o chamado lançamento por homologação. Então, ele fala assim, ó, o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que é referida a autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Então, você veja que aqui é a confusão que o Código faz, que ele confunde lançar com homologar, ok? Ele chama de lançamento de homologação o ato de homologar o crédito previamente constituído pelo contribuinte, ok? Então, como eu já falei para vocês, tributo sujeito ao lançamento por homologação é aquele tributo onde, no primeiro momento, quem tem a obrigação de constituir o crédito tributário é o próprio sujeito passivo, por atos próprios. E se esse crédito tributário constituído pelo contribuinte estiver correto, ele será homologado pela Fazenda Pública, expressa ou tacitamente. Então, olha o que diz o parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo de homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato tirador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, gente, presta atenção no que eu vou explicar para vocês agora. Existem, no direito tributário, 2 termos iniciais para a fluência do prazo decadencial. O primeiro termo inicial, que é a regra geral, está lá no inciso 1 do artigo 173. Qual seja, o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ou seja, ocorre o fato tirador e o prazo decadencial ele não começa a correr na data da ocorrência do fato tirador. Ele começa a correr no primeiro dia do ano seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Tudo bem? Agora, quando o tributo é sujeito ao lançamento por homologação e o contribuinte vai lá, constitui o crédito e efetua o pagamento, sem dolo, fraude ou simulação, o parágrafo 4º do artigo 150 diz que ele estará tacitamente homologado 5 anos após a ocorrência do fato tirador. Então, vocês vejam que o primeiro termo inicial é o primeiro dia do ano seguinte. Mas o outro termo inicial é a data da ocorrência do fato tirador. Então, se vocês perguntarem para mim, professor Murad, quantos termos iniciais nós temos para a fluência do prazo decadencial em matéria tributária? Eu falaria que, a princípio, nós temos 2 termos iniciais. Ou a data da ocorrência do fato tirador, ou o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ou seja, primeiro dia do ano seguinte ao ano em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Dúvida, gente? Agora, quando é que eu aplico um, quando é que eu aplico o outro? Então, veja só. Mastigadinho para vocês aqui, ó.
Lei, fato gerador. Ok? Presta atenção. Se o tributo for sujeito ao lançamento por homologação, se o contribuinte constituir o crédito, efetuar o pagamento, sem dolo, fraude ou simulação, 5 anos após a ocorrência do fato gerador, o que vai ter ocorrido? Hã? Homologação tácita? Vai ter ocorrido a homologação tácita, não vai? Ou seja, vai decair o direito da Fazenda Pública de questionar esse crédito constituído pelo contribuinte. Estão entendendo? Sim ou não, gente? Pessoal, vocês têm que perguntar, vocês têm que falar comigo, senão vocês não vão entender isso, hein? Ó. Presta atenção, gente. Se o tributo não for sujeito ao lançamento ou homologação, ao que ser homologado, pessoal, vocês estão aí? Professor, eu não entendi. O senhor pode repetir, por favor? Ó, veja bem. Eu coloquei como exemplo para vocês aqui um fato gerador que ocorreu em 15 de maio de 2020. Na verdade, vai ocorrer 15 de maio de 2020. Então, veja bem, se esse tributo não for sujeito ao lançamento ou homologação, ao que se falar de homologação tácita, se o tributo não é sujeito à homologação, o que vai ser homologado, gente? Não tem o que ser homologado. Então, veja, se o tributo não for sujeito ao lançamento ou homologação, quando é que vai fluir o prazo decadencial? Regra geral. A regra do 173, inciso 1º? Perfeito. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, se o fato gerador ocorrer em maio e a Fazenda Pública já puder lançar o crédito, em 2020 mesmo, o prazo decadencial só vai começar a correr 1º de janeiro de 2021. Só um pouquinho, só. Vocês entenderam? Entenderam ou não, gente? Sim. Se não há o que ser homologado, se o tributo não é sujeito ao lançamento de homologação, não cabe nem pergunta. Tributo que não é sujeito ao lançamento de homologação, o prazo decadencial começa a ocorrer no primeiro dia do ano seguinte. Aquele que o lançamento poderia ser efetuado. Agora, se o tributo for sujeito ao lançamento de homologação, mas se o contribuinte não constituir o crédito, há que ser homologado? Não. Não. Então, mesmo sendo o tributo sujeito ao lançamento de homologação, mas se o constituinte não constituir o crédito, não há que se falar homologação tácita. Então, o prazo vai começar a correr no primeiro dia do exercício seguinte. Se o contribuinte constituiu o crédito, mas agiu de dolo, fraude ou simulação para burlar o fisco, pode ser homologado o crédito dele? Não. Então, o prazo também vai começar a ocorrer no primeiro dia do exercício seguinte. Então, presta atenção, gente. O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário só vai se iniciar na data do fato gerador se o tributo for sujeito ao lançamento por homologação, se o contribuinte tiver constituído o crédito, efetuado o pagamento, sem dolo, fraude ou simulação. Se não tiver essas 3 condições juntas, o prazo decadencial só vai começar a ocorrer no primeiro dia do exercício seguinte. Por quê? Porque não há que se falar de homologação tácita. Dúvidas, gente?
Ó, isso aqui é bem complicadinho, tá? Parece ser fácil, mas não é tão fácil não, hein? Então, olha só. Eu tenho dois termos iniciais para fluência do prazo decadencial. Eu tenho o artigo 173, inciso 1, e o artigo 150, parágrafo 4º. Logo de cara, eu já sei que eu só vou aplicar o 150, parágrafo 4º, os tributos sujeitos ao lançamento e homologação, porque esse dispositivo ele trata de lançamento e homologação. Só que ele fala de homologação tácita. Então, o que acontece? O tributo só estará tacitamente homologado 5 anos após a data ocorrência do fato gerador, se o contribuinte tiver constituído o crédito e efetuado o pagamento sem dolo, fraude ou simulação. Se ele não tiver feito isso, não há o que ser homologado. Se não há o que ser homologado, então a Fazenda Pública pode constituir o crédito em até 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Dúvida, gente? Tem alguém aí? Agora ficou claro, professor. Bruno? Bruno? André? Débora? Oi, Tá claro isso aí? pra mim tá. Alguma dúvida aí? Ninguém tem dúvida, gente? Não. Beleza. Então vamos lá. Vamos para o inciso 2 agora do 173. Olha o que diz o inciso 2 do 173. O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Então, vejam bem, gente. Aqui, a minha empresa sofreu um lançamento. Só que esse lançamento tem um vício formal. E eu entro com uma impugnação administrativa impugnando esse vício formal. O que esse dispositivo está falando? Opa! Se o lançamento for anulado por um vício formal, abre-se novo prazo de 5 anos para a Fazenda Pública lançar o tributo de novo. É uma verdadeira causa interruptiva, estão entendendo? Porque aqui eu estou abrindo de novo o prazo. Então, a Fazenda Pública, dentro do prazo decadencial de 5 anos, ela vai lá e constitui o crédito. Ah, mas o crédito tem um vício formal. Não tem problema. A partir do momento que a decisão reconhecer esse vício formal, reabre para a Fazenda Pública mais 5 anos para ela constituir novamente. Ok? Esse dispositivo aqui ele é bastante criticado pela doutrina, tá? Porque ele acaba conferindo ele acaba beneficiando a Fazenda Pública diante de um erro que ela tenha cometido. Ok? E, por último, a gente tem o parágrafo único, que ele fala o seguinte: ó, o direito a que se refere esse artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que se tenha iniciado a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Então, aqui, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que entre o fato gerador e o dia 1º do exercício seguinte, se a Fazenda Pública já notificar o contribuinte de fiscalização, o prazo começa a contar dessa notificação, tá? Na verdade, esse parágrafo único aí, você vai estar antecipando o início da fluência do prazo decadencial. Bom, alguma dúvida aí, gente? Ninguém tem dúvida nenhuma? Professor, esse último caso que o senhor mencionou seria um terceiro termo inicial? Sim, ele é um terceiro termo inicial que, na verdade, né, ele vai dizer o seguinte, ó, o direito a que se refere esse artigo é o direito de constituir o crédito,
extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que se tem iniciado a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória dispensável ao lançamento. Aqui, ele está querendo dizer o seguinte, que são duas coisas. Primeiro, que se o crédito for começar a fluir de 1º de janeiro do ano seguinte, se a fiscalização chegar antes de terminar o ano, já começa a fluir a partir do momento que você é notificado. E está querendo dizer também que a fiscalização não pode ficar 5 anos para fiscalizar você, entendeu? Abrir o processo de fiscalização, ele tem que terminar antes de 5 anos, né? Está estabelecendo um período aí. Você sabe por quê, Alexandre, que é 1º dia do exercício seguinte? Não. Porque, antigamente, quando o contribuinte constituía o crédito, tá? Quando o contribuinte efetuava o pagamento do crédito, na verdade, a Fazenda Pública ela só ia saber que o crédito tinha sido constituído e pago pelo contribuinte no 1º dia do exercício seguinte. Porque só no 1º dia do exercício seguinte é que os bancos informavam a Fazenda Pública. Porque demorar, imagina, hoje isso aí ocorre em 48 horas, 24 horas. É, né? muito rápido. Hoje você efetuou o pagamento lá, em 48 horas já deu baixa. Então você veja como a legislação ela está atrasada. Eu falei para vocês, entendeu? É uma legislação. Está bem anacrônico, né, professor? Não, exatamente. Então, assim, não há razão nenhuma para que a fluência do prazo decadencial seja 1º dia do exercício seguinte. Não há razão nenhuma para isso. Eu acho que a ocorrência do fato gerador deve ser o termo inicial, em qualquer caso. Mas vem 173, inciso 1, e fala o 1º dia do exercício seguinte. Eles falam, por que isso, né? Aí você vai estudar e os tributaristas antigos eles vão contar para você isso. Vai falar, não, é que naquela época o banco recebia, aí quando o banco fechava o balanço do ano, aí o banco ia lá e informava a Fazenda Pública, todo mundo tinha pago. Então, quer dizer, a Fazenda Pública não sabia o que estava acontecendo até virar o ano. Por isso que tem esse dispositivo. Hoje ele não faz mais sentido. Mas como ele está prescrito, a legislação não mudou, então vem o Superior Tribunal de Justiça e dessa interpretação que eu contei para vocês aqui, entendeu? Se o tributo for sujeito ao lançamento da homologação, o contribuinte tiver constituído o crédito, efetuado o pagamento, sem dolo ou fraude e simulação, tudo bem. O termo inicial do prazo decadencial é a data da ocorrência do fato gerador. Porque 5 anos após a ocorrência do fato gerador, dar-se-á a homologação tácita. Agora, em todos os demais casos, não. O termo inicial é o 1º dia do exercício seguinte, que, aliás, é a regra geral. Só que hoje a regra geral quase que virou exceção, né? Porque como a grande maioria dos tributos são sujeitos ao lançamento de homologação e as empresas constituem crédito, então, na verdade, hoje a regra geral, na verdade, a regra que se aplica à grande maioria dos casos é a data da ocorrência do fato gerador. Sim, ficou praticamente uma interpretação histórica do dispositivo, né, professor? Na verdade, o dispositivo ele é expresso, né? Só que as razões dele são históricas e já não fazem mais sentido no nosso mundo, né? Sim, exato. Mas estão aí. Enquanto não for mudado, o STJ acabou dando essa saída aí, entendeu? Tem gente que fala que tinha que somar os dois, sabe? 5 mais 5. Tem umas teorias meio malucas aí, entendeu? Eu estava lendo até um recurso aqui do STJ em que a Fazenda alegava esse prazo de 10 anos. Então. Dobrado, Eu não ensino mais isso, porque isso já caiu alguns anos atrás, entendeu? Sim. Desde 2006, se não me engano, isso aí já caiu, entendeu? Mas antigamente era muito mais difícil dar essa aula, porque eu tinha que explicar tudo isso e depois explicar o prazo de 10 anos, entendeu? Na verdade, então. são 5 mais 5, né? 5 mais 5. E tinha 5 mais 5 para o contribuinte receber de volta também, a prescrição para o contribuinte repetir o indébito, entendeu? É bem mais complexo, né? Mas hoje essas teses aí já são todas naufragadas, tá? Elas só podem ser utilizadas. Presta atenção. Elas só podem ser utilizadas para casos pretéritos. Pode ser que tenha algum processo parado na justiça aí que esteja discutindo essas coisas ainda, tá?
mas só Sim. cabe usar para antes da entrada em vigor da lei complementar, acho que é 113 de 2006, se não me engano. Tá? Após essa lei complementar aí, como ela limou, como ela falou que o prazo prescricional para o contribuinte repetir é 5 anos, aí para a Fazenda cobrar também voltou a ser 5 anos. Tá? Perfeito, perfeito. Agora eu só quero falar uma coisa para vocês. Para vocês verem uma coisa. O imposto de renda à pessoa física de 2019, eu vou declarar agora 2020, não é isso? Tudo bem? Olha só. A renda que eu oferi em 2019, eu vou constituir o crédito agora em 2020. Ok? Se eu não declarar imposto de renda agora, em 2020, se eu declarar imposto de renda em 2020, sem dolo, fraude ou simulação, aí vai ser 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador, tudo bem? Porque imposto de renda é tributo sujeito ao lançamento e homologação, eu constituí o crédito, fiz pagamento sem dolo, fraude ou simulação. Agora, olha só, a renda que eu oferi em 2019, se eu não declarar em 2020, quando é que começa a correr o prazo decadencial para a Fazenda Pública lançar de ofício? No ano seguinte, não? E A não, regra qual do que é a data? 173, né? Então, mas qual que é essa data? De 1º de janeiro de 2020 ou 1º de janeiro de 2021? O senhor está falando referente ao imposto de renda de 2019. Isso. Se O for senhor teria que 2019. declarar em 2020, correto? Correto. 2021, né, professor? 2021. 2021. Então, olha só que interessante, hein? A renda que eu oferi em 2019, apesar de eu ter oferido ela em 2019, a Fazenda Pública não pode lançar em 2019. Porque ela tem que esperar virar o ano e tem que esperar eu declarar. Se chegar em 2020 e eu não declarar, aí sim a Fazenda Pública pode lançar. Então, o exercício que a Fazenda Pública pode lançar não é 2019, é 2020. Então, se eu não declarar o imposto de renda em 2020, referente a 2019, o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito só vai começar a correr em 1º de janeiro de 2021, que é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ser efetuado. O lançamento não poderia ter sido efetuado em 2019. Perfeito. Entenderam? Alguma dúvida aí, gente? Ó, tem muita discussão sobre o termo inicial do prazo decadencial, tá? Tem muita discussão, muita discussão. Eu fico só nessa base para vocês aqui, porque eu acho que é o que interessa para vocês, tá? E a partir disso que eu estou dizendo para vocês aqui, ainda cabe muita discussão, tá? E um livro primordial em decadência e prescrição em matéria de direito tributário é o livro do professor Marcos Diniz de Sante. Que, aliás, acho que vocês leram um capítulo dele, né? Considerando o trabalho. Não sei se foi do lançamento ou do Decadência e Prescrição, tá? Mas é uma obra fundamental para vocês, isso daí. Para quem quiser estudar a fundo isso. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Professor, nesse parágrafo quarto aqui do 150, por homologação, passou os 5 anos, no dia seguinte aos 5 anos, já decaiu. Decaiu. Pronto, não tem mais nada a se falar, né? É assim, passou 5 anos da data da ocorrência do fato gerador, todos os créditos constituídos referente àquele fato gerador não podem mais ser questionados, entendeu? Entendi. Porque aquele crédito está tacitamente homologado. Se não pode mais ser questionado, eu não posso lançar mais. Entendeu qual que é o raciocínio? Entendi. Ó, ocorreu o fato gerador e eu constituí o crédito. Passaram 5 anos da data ocorrência do fato gerador, aquele crédito que eu constituí referente àquele fato gerador não pode mais ser questionado, porque ele está tacitamente homologado. Então, eu não posso mais, a Fazenda Pública não pode mais lançar e constituir crédito referente àquele fato gerador. Vai perder esse direito.
Entendeu? Beleza. Beleza, entendi. Não é tão simples assim essas coisas, tá, gente? Cabe bastante reflexão aí, mas eu estou querendo dar a ideia para vocês, só a ideia inicial, para ir a partir dessa ideia inicial vocês irem trabalhando os conceitos. Tá bom? Dúvida, gente? Tá Então, bom, ó, professor? Poisão. Eu estou em dúvida no parágrafo único do 173, ainda não entrou na minha cabeça. Se eu dar uma explicadinha ligeirinho, ó. O que está escrito aí? Lê para mim. O direito que se refere a este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ou ao sujeito passivo ou de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Então, aqui está falando o seguinte: se a Fazenda Pública te notificar de que você está sendo fiscalizado, essa notificação não pode, esse procedimento administrativo não pode levar mais 5 anos, está me entendendo? Uhum. Entendeu isso? Entendi. Ó, a Fazenda Pública está notificando você. Você está sendo fiscalizado. Tudo bem, eu estou sendo fiscalizado. Mas Fazenda Pública, você não pode levar mais de 5 anos para me lançar. Porque no momento em que eu sou notificado, começa a correr o prazo decadencial. Só que presta atenção. Veja bem, se já tiver passado o primeiro dia do ano, o prazo já está correndo, entendeu? Entendi. Daí eu não uso Não para precisa nada ser isso aí. especificamente. Pode ser antes do primeiro dia do ano também, essa notificação. Esse dispositivo, ele só se aplica quando você é notificado antes do primeiro dia do exercício seguinte, entendeu? Entendi. Aí você antecipa a fluência do prazo decadencial. É só isso. Tá? É isso que esse dispositivo aí está dizendo. Ele é meio chatinho mesmo, é difícil você visualizar ele. Porque é aquilo que eu sempre digo, né? Nós estamos tratando de uma matéria disciplinada por um código da década de 60 com uma realidade do século XXI, entendeu? Então, realmente, é difícil muitas coisas para vocês compreenderem, porque eu mesmo, muitas vezes, fico confuso, entendeu? Porque a nossa realidade tributária hoje ela é completamente diferente da realidade que está aí nesses dispositivos. Entendeu? A realidade que existia quando esse artigo foi feito, ela já não existe mais, entendeu? Hoje ela é completamente diferente. Então, para a gente compreender exatamente o real alcance desses dispositivos, ele sempre vai causar perplexidade na gente, sempre vai causar problemas de interpretação. E aí eu volto a afirmar para vocês, esses problemas vão ser resolvidos pelo Poder Judiciário através da interpretação dos tribunais. Entendeu? Entendi. É por isso que eu rogo a vocês. Querem estudar direito tributário, prescrição e decadência? Perfeito. Então vamos estudar a jurisprudência dos tribunais. Não tem como eu estudar decadência e prescrição sem estudar a jurisprudência dos tribunais. Tudo bem? Porque são os tribunais que vão pegar essa legislação ultrapassada e vão jogar essa legislação nos casos concretos que estão ocorrendo hoje. Certo, gente? Beleza. Vai cair aí, eu não vou voltar mais, tá bom? Beleza, professor. Boa noite. Boa semana para todos vocês aí. Se cuidem e a gente se fala semana que vem, tá bom? Até mais. Obrigado pela aula, professor. Boa noite. Valeu, obrigado, cara. Professor, obrigada. Falou, até mais. Boa noite. Boa noite, professor. Falou, boa noite, cara. Fique Falou, com Deus. professor. Viu? Boa noite. Falou. Valeu. Professor, Oi?